Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas, agora sobre o projeto VDM, né? A vida depois da morte. Então nós vamos começar aqui, inaugurar a segunda pergunta, que é uma pergunta, qual é a vantagem de se conhecer a vida para além-morte, né? A vida do além-morte. Veja, a gente vê no plano humano uma questão muito básica, assim, que os grandes instrutores, aí, treinadores de pessoas dizem assim: mais caro do que fazer um investimento para você se treinar e adquirir conhecimento é o preço da ignorância. Então nós temos muitos e muitos aqui situações ainda no nosso plano de pessoas que desconhecem, sejam porque foram dogmatizadas pelo sistema de culto, que existe realmente uma vida após a morte e que a vida após a morte não é deitado eternamente em berço esplêndido, ou até mesmo, na esmagadora maioria das vezes, não é nos braços do Pai. Esse desconhecimento, o preço da ignorância, ele é terrível para as pessoas que acontecem a vida após a morte. Uma das primeiros pontos é que quando você conhece o que pode vir a acontecer a você pós-mortem, você tem a chance de transitar por aquele ambiente de uma forma em que possa ser mais benéfico a você. Ao passo que o homem carente de informação, de conhecimentos, ele acaba por ficar aprisionado no plano astral, que é aquilo que é chamado de umbral, o seu corpo do desejos, e ele acaba por não compreender as possibilidades que ele pode desenvolver até mesmo para o seu próprio progresso espiritualmente no prosseguir da sua existência. Então, fato é que as leis da natureza, e aqui natureza com N maiúsculo, elas nos impõem as suas aplicações, independentemente se nós venhamos a concordar ou mesmo conhecê-las ou não. Então é importante que a partir do momento em que você tenha um conhecimento, você possa cooperar a fim de que você possa ser o mais beneficiado. Então, quando eu e você chegamos no mundo astral, que é o mundo dos desejos, o mundo dos afetos, e como desejos, aqui eu estou falando tudo aquilo que nos liga ao plano, sejam desejos de amor, de fraternidade, no sentido de apego àqueles que nós amamos aqui no plano físico, sejam qualquer espécie de desejos. Quando nós temos conhecimento disso, a gente acaba tendo a oportunidade de não nos sentir tão alarmado e tão desesperados. E por quê? Porque se esse corpo físico também ele é denso, e de certa forma nós conseguimos dominar os nossos desejos, justamente pela existência desse corpo físico, então você imagina que você está com desejo, você tem algum vício e você tem um desejo de estar de madrugada. Pode ser que a preguiça desse elemental físico, a necessidade de descanso desse elemental físico, faça com que você não saia para buscar o objeto do seu desejo, porque o corpo físico também possui uma consciência própria, mínima, ainda que instintiva, de fome, de regulação, de descanso, essas coisas. Então, acaba que o corpo físico se impõe sobre o corpo do desejo, fazendo com que você não vá. Quando nós estamos sem essa interface, todos os nossos desejos e todos os nossos pensamentos se tornam mais intensos. Então você pode imaginar de que a depender do tipo de desejo que você alimenta aqui, do tipo de pensamento que você alimenta, quando há o dissenso da carne, ou seja, essa interface biológica, física, acontece que tudo aquilo que você anseia virá com muito mais intensidade, então, e muito mais confusão mental. Então, se ao menos você se permitir ter uma noção dessa realidade do que possa vir a acontecer, é capaz de você conseguir administrar e gerenciar no plano dos desejos, porque o plano mental, do qual existe um veículo emocional, o plano mental ele existe 7 subplanos também, é como se existissem 7 gradações. Existem as 4, digamos assim, as 4 últimas de baixo para cima, né? Então nós temos aqui, são 7 planos, começando das mais refinadas, primeiro, segundo e terceiro plano
do plano mental, do plano astral, e depois nós temos o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo subplano do plano astral. Então, o sétimo subplano ele é mais grosseiro, o que significa que ele está mais próximo à Terra, e assim sucessivamente. Então, quanto mais desejos nós tivermos próximos, desejos ligados às questões terrenas, mais nesse plano nós estaremos, mais densos nós estaremos, e esse plano tem um tipo de correspondência vibratória que é mais chamado de umbral, e é por isso que existem, digamos assim, cidades intermediárias próximas à Terra, como fala no Espiritismo, para que possamos ali ter um trabalho de conscientização. Não é à toa que no Espiritismo ele aponta que quando há alguns desencarnes, a pessoa vai para aquilo que apresenta ser um hospital. E por que, que ela vai para aquilo que apresenta ser um hospital? Se você, ao desencarnar, encontra um hospital, digamos assim, é porque o nível de consciência ainda é de tal forma ainda limitado que você precisa estar ainda num local que tem uma aparência física do mundo físico para que não haja tanto desespero. Então, uma das maiores vantagens que nós podemos ter ao saber conhecer um pouco, ou buscar conhecer a vida após a morte, é desenvolvermos em nós a segurança de saber como trabalhar e de como nós podemos desenvolver o nosso próprio progresso e desenvolvimento e aprendizado na continuidade da vida, que ela permanece e existe até que nós venhamos a ter a experiência do Uno Divino, que é o nosso contato com a nossa alma, até que nós possamos fazer a nossa ascensão ao nosso espírito. Então é isso, grande alma, vamos para a próxima questão de a vida depois da morte.